Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Então, hoje, domingo, 14º domingo do tempo comum, quando a Igreja celebra a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Hoje nós vamos fazer, então, uma breve reflexão da primeira e segunda leitura do ofício das leituras de hoje. Oremos, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza. Espírito Santo, conduzi nossos corações em tudo o que temos que ser, viver e fazer, para a honra e glória da Trindade una e santa, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a Igreja e do mundo inteiro. Amém. Então, hoje, um dia festivo, onde a Igreja celebra a solenidade de São Paulo e São Pedro. Louvamos Pedro e Paulo, por Cristo consagrados, colunas das igrejas no sangue derramado. Já nos falava o hino do ofício das leituras de hoje. São Paulo, que perseguiu a igreja, que conhecemos toda a história, que se considerava o menor dos apóstolos, né? Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja, mas pela graça sou o que sou, e sua graça a mim dispensada não foi estéril. Paulo que levou, né, a boa nova aos gentios, num determinado momento da sua caminhada, vai até Pedro e, como que legitimando a sua ação evangelizadora em sintonia com a igreja, em unidade com a igreja, como sinal de comunhão, uma comunhão recíproca, tem confirmado o seu trabalho e definido, né, que Paulo continuaria na evangelização dos gentios, aqueles que ainda não conheciam, que eram considerados uns pagãos, né? Que não ainda nem conheciam ainda, que não eram judeus, e que Pedro ficaria com a evangelização dos judeus, que se converteriam então ao cristianismo. E Paulo e Pedro, né? Colunas da igreja, porque foram os primeiros que saíram em missão. Jesus, antes da sua paixão, nomeou alguns discípulos como seus apóstolos, aqueles que conheciam a palavra, que tinham caminhado com Jesus, agora foram elevados, vamos dizer assim, à categoria de apóstolos, vocacionados, né, missionados, né, a levarem o nome de Jesus a todas as gentes. E dentre os apóstolos, escolhe Jesus Pedro como seu representante, como que unindo a igreja em torno do seu pastor, unindo a igreja inteira e em toda parte em torno de Pedro. O representante é aquele que fala em nome de alguém, é aquele que recebe um poder para que em nome de alguém ele defina o que tem que ser feito, ele diga o que é certo, o que é errado e define aquilo que precisa para que as coisas aconteçam a bom termo. É o sentido, né, de que Pedro, assim, em nome de Jesus, mas representando a igreja inteira, ele recebe então as chaves do reino dos céus. Assim como ele recebe também a missão de apacentar as ovelhas. E em nome da igreja, né, a igreja toda, em nome de Pedro, também lá em João, recebe então o dom do Espírito Santo para perdoar os pecados e conduzir, assim, os filhos de Deus, né, uma vez reconciliados com Deus, eliminado todo o pecado pelo sacramento da reconciliação, uma vez novamente reconciliado com Deus, a salvação que Jesus Cristo veio nos alcançar, que Jesus Cristo nos alcançou pela sua Páscoa. Então é um motivo de festa, porque esses dois apóstolos,
apóstolos, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, nos trazem então as primícias da fé, que nos deram a base de toda a fé, que nos sustenta até hoje, né? Na nossa caminhada de fé. E também nós somos vocacionados, chamados também a sermos discípulos. Daí o nosso batismo, quando recebemos o dom do Espírito Santo, para cumprirmos a nossa missão a qual Deus nos chama. E também nos tornarmos, né, pela nossa vida, né, apóstolos de Cristo, aqueles que são chamados também a levar a boa nova a todas as pessoas, particularmente através do nosso testemunho de vida, também das nossas palavras, dos nossos gestos, né, para que o mundo possa conhecer Jesus e seguir Jesus e viver segundo a vontade de Deus. E assim um dia, segundo o plano de Deus, segundo a sua misericórdia, alcançarmos a graça da ressurreição. Que assim seja. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vocês que assistem esses vídeos, dê o seu like, divulgue-os, ajude-nos a evangelizar. Entre no nosso site novaalianca.com.br, veja como você pode fazer para colaborar conosco. Seja um mantenedor, ajude-nos nessa missão. Que Deus nos abençoe. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.